Eu gostaria de saber se vocês conseguem visualizar o slide corretamente, se a tela está Tá aparecendo ótimo, para vocês. tá Pronto. ótimo, professor. Hoje nós estaremos trabalhando, certo? Ideias pedagógicas para professores trabalharem com crianças autistas. Essas ideias, certo? Dar para não somente o professor trabalhar, mas aquela mãe, aquela tia, aquela pessoa que está aqui nesse ambiente que tem uma criança autista na família, também a gente traz ideias para vocês trabalharem, para vocês socializarem com essas crianças, ok? Então, nós estaremos partilhando esses conhecimentos e um dos eixos principais que eu trago nesta noite é um fragmento, né, uma citação de Vygotsky, onde ele diz que em sala de aula devemos antes conquistar as emoções dos alunos para depois conquistarmos a razão. Então, dentro desse contexto, dentro desse pensamento, nós estaremos partilhando que a nossa missão de desenvolvermos um trabalho efetivo, não somente com as crianças autistas, é de grande valia, é de grande importância nós, professores, primeiramente, conquistarmos esses estudantes. É importante nós termos esse olhar de humanidade, esse olhar de afetividade, para que nós possamos, de fato, estar ciente da realidade que nós encontraremos naquela turma. Após você conquistar as emoções, aí você estará trabalhando, estará validando outras competências. Então é importante não somente o professor, mas o cuidador, todos que compõem aquela rotina pedagógica escolar, ter esse olhar afetivo, ter esse olhar humano, para que nós possamos, assim, estar contribuindo de forma positiva para o desenvolvimento das nossas crianças. Então, Vygotsky, como sempre, traz uma fala que merece uma reflexão, que merece um pensamento, que merece uma abordagem, certo? Ao longo das nossas aulas, nós já pontuamos algumas indagações e é de grande valia que cada um de nós, antes de trabalharmos aquele conteúdo propriamente dito, nós possamos estar identificando a real necessidade, o real perfil da nossa criança. E aí a gente aborda esse contexto trazendo esse pensamento, onde nos diz que o ser humano, no seu cotidiano, vive a aprender. E esse aprendizado ocorre através da interação com o meio em que ele convive. Então, como é importante nós, professores, nós, educadores, trabalharmos com esse olhar humano, trabalharmos inserindo a criança autista na rotina pedagógica de sala de aula. Jamais nós poderemos estar rotulando uma criança autista. A criança autista, ela tem os mesmos direitos, elas deverão ter o mesmo olhar. Então não justifica você, professor, fazer um plano para sua turma e fazer um
plano que não condiz com a realidade para aquela criança autista. O seu conteúdo, ele poderá ser o mesmo, mas a sua abordagem precisa ser diferenciada. É importante você trabalhar a inclusão dentro dessa ótica. Se eu estarei trabalhando uma situação, problema com uma turma, digamos, segundo ano, por exemplo, eu posso trabalhar esse mesmo assunto com uma criança autista, mas de maneira diferente. A minha abordagem, a minha fala, a minha metodologia, o meu olhar será diferenciado. Então, é importante nós termos essa concepção, que é através da interação, da socialização, que eu vou despertar o prazer da criança autista se sentir importante naquele meio. E essa rotina, ela deverá ser embasada. É importante eu, professor, estar ciente, estar realmente com o meu planejamento alinhado, adequando sempre novas possibilidades, certo? A criança autista, ela precisa ser vista como uma pessoa que também consegue aprender. Às vezes você se depara com situações onde o professor diz: eu não vou passar esse assunto, esse conteúdo, porque ele não consegue, porque ele não aprende. E nesse curso, o grande objetivo dele é despertar um novo conceito para nós educadores. A criança autista, ela consegue aprender, ela consegue se desenvolver, mas é importante você, professor, ter a sensibilidade. Ouvindo os depoimentos de vocês nas aulas anteriores, dá para nós percebermos como é importante eu, professor, ter essa sensibilização, eu me colocar no lugar do outro. Falamos tanto de empatia, falamos tanto de amor ao próximo, pois vamos fazer isso. Vamos possibilitar um aprendizado para essas crianças. Vamos criar situações para que eles possam estar participando. Às vezes eles ficam isolados porque eu, professor, dentro da minha metodologia, dentro da minha didática, não consigo fazer essa abordagem. E aí eu trago para vocês que a metodologia, ela traz esse fundamento a mais, traz essa nova possibilidade. É importante nós compreendermos que os conceitos, a fundamentação teórica, ela desperta esse olhar. Então, eu trago para vocês aqui um conceito básico, um conceito de métodos, que vem do grego métodos, que significa caminho para chegar a um fim. Então, qual é o meu método? Qual é a minha ação? Quais são as metodologias ativas que eu, professor, estarei fazendo em sala de aula? Eu posso trabalhar uma habilidade lá de uma matriz de avaliação externa com uma criança autista? Posso. Mas eu tenho que me planejar. Eu tenho que ver qual é a melhor possibilidade. Você não vai conseguir atingir
essa habilidade assim, no primeiro momento? Você vai pontuando, você vai trabalhando, você vai construindo. Você vai colocando para a criança a importância dele ter essa autonomia. Então, nós, professores, necessitamos criar metodologias ativas que possam fortalecer o protagonismo das nossas crianças. Às vezes é difícil nós estarmos conceituando porque a vivência de sala de aula é outra. Mas tente adequar, tente planejar a sua rotina pedagógica com foco na realidade de sua turma. Se eu tenho 2 crianças autistas, eu vou pesquisar atividades que possam ser contempladas para aquelas crianças. Então, é importante nós, professores, termos um planejamento direcionado. Vocês puderam perceber quantas dicas importantes nós já colocamos no grupo. Garanto a vocês, estamos somente no começo. Ao longo da semana, nós estaremos colocando jogos, nós estaremos colocando vídeos, nós estaremos colocando materiais que irão fortalecer esse trabalho pedagógico dentro da sala de aula. Mas para isso eu convido vocês a estarem abertos para a mudança. Que nós possamos estar motivados, que nós possamos estar abertos para os novos conhecimentos. Falar de educação me deixa muito feliz. Hoje, esse curso ele está possibilitando 72 pessoas a pensarem diferente sobre autismo. Olhem que interessante. E um trabalho como esse, ele precisa ser validado. Por isso que vocês foram os escolhidos a receberem esse grande presente. Dentro dessa concepção pedagógica, a gente precisa compreender que a metodologia de ensino é a aplicação de diferentes métodos no processo de ensino-aprendizagem. É importante eu, professor, compreender que o meu planejamento ele é feito não para mim, professor, mas para a minha turma. Eu tenho que fazer o meu planejamento entendendo que a minha turma é uma turma que precisa ter um olhar diferenciado, que precisa ter uma visão com foco no desenvolvimento. As minhas atividades pedagógicas, elas precisarão ser apreciadas dentro desse contexto. É importante eu, professor, ser o grande pesquisador. Nós temos a internet, nós temos meios que nos auxiliam nesse processo. Então, as nossas metodologias ativas, elas só serão ativas se de fato eu, professor, estiver aplicando elas de forma efetiva. É importante eu, professor, compreender que dentro desse universo há níveis diferenciados.
Lá na minha turminha, eu tenho 25 alunos, mas cada um aprende de uma maneira diferente. Cada um aprende dentro de uma perspectiva, dentro de uma visão diferente. Aprende dentro da realidade deles e não da minha. Eu, professor, estarei sendo o grande mediador, o grande facilitador de possibilidades. Hoje, as nossas escolas, elas estão com essa grande responsabilidade de trabalhar uma educação transformadora. Nós precisamos inserir nas nossas crianças essa vontade de aprender. Então, quando eu, professor, falo de educação, eu preciso falar com emoção. Eu preciso respirar e falar como a educação pode transformar vidas. E esse curso, ele traz esse grande foco. É importante eu, professor, criar, construir, elaborar as melhores metodologias para trabalharmos com as nossas crianças autistas. Eu fico preocupado, e na minha fala é uma reflexão, quando você visita algumas salas de aula e se depara com aquele conceito. O professor não planeja para o autista. O professor diz que não é responsabilidade dele, porque ele não foi capacitado para trabalhar com uma criança autista. Isso me deixa profundamente decepcionado. Eu, professor, se eu aceitei a missão de estar em uma sala de aula, eu necessito dar o meu melhor. Eu necessito identificar todas as deficiências da minha turma e aplicar o melhor ensino e aplicar a melhor metodologia. Cada criança é única. A criança autista, aí a gente pontua uma fala que há um grande preconceito de muitos acreditarem que a criança autista ela não aprende, que a criança autista ela não se desenvolve. E a gente precisa parar com esses conceitos negativos. A criança autista, ela aprende sim. Ela consegue se desenvolver sim. Hoje eu visitei uma escola e eu fiquei surpreendido. Uma criança autista de 3 anos já reconhecer o alfabeto, as cores e os numerais. De 3 anos. O primeiro aninho que ele está indo à escola. Então, por que uma criança autista ela não consegue? Consegue. Mas é importante eu, professor, falar da importância do ensinar e do aprender. É importante eu, professor, estar motivado a ensinar. É importante eu, professor, entender que a cada dia eu estarei construindo um capítulo da história daquela sala de aula. Então vamos deixar para outras pessoas apreciarem capítulos
felizes, capítulos que possam de fato ser uma referência. Então, isso é o que nós queremos. Quando você termina a sua graduação, lá na colação de grau, você faz o seu juramento. Então, o que foi que você jurou? O que foi que você mentalizou naquele momento? E nós precisamos validar esse compromisso. Educação transforma, mas eu, professor, preciso compreender, eu preciso aprender sobre essa importância, sobre essa nova reorganização. Depois da pandemia, vocês puderam já validar que a nossa vivência pedagógica de sala de aula já mudou. Aquele nosso cardápio pedagógico já não flui com tanta efetividade como fluía antes da pandemia. Então, é importante eu, professor, dentro do meu planejamento, reorganizar esse cardápio pedagógico. E aí a gente brinca que educar é brincar, brincar é aprender. Então, é através da ludicidade, é através das metodologias ativas que nós estaremos aprendendo. Nós, professores, amamos aulas lúdicas. Nós, quando assistimos uma apresentação, uma dramatização, uma vivência lúdica, nos fortalece. E com as nossas crianças, isso não é diferente. Você pode trabalhar a ludicidade, o brincar, não só na educação infantil, não só no fundamental, mas em qualquer modalidade de ensino. Eu posso estar lá na EJA. Se eu, professor, quiser fazer uma aula lúdica, eu devo, eu consigo. Mas é importante você ter esse olhar. É importante você despertar na sua criança a importância da aprendizagem. Professor Lopes, Oi, posso fazer uma complementação aí na sua fala? sim, Pronto, quando você diz, né, em relação ao brincar, mas assim, a gente, como foi até comentado, acho que foi no primeiro encontro, não lembro exatamente, que muitos pais, infelizmente, eles não têm essa compreensão, né, que eles dizem assim, ah, mas só vai para a escola para brincar, né? Isso muitas das vezes deixa até os professores meio que tristes, né, porque assim, se os pais não tiverem conscientização de que o brincar é tão importante nesse período da aprendizagem da criança, eles ficam com aquele pensamento, ah, hoje eu nem vou levar meu filho porque é só brincar, né? Então, acho que seria muito interessante nas reuniões, né, com os pais, abordar essa importância, até para que seja uma forma de conscientização para os pais, né, em relação ao brincar e o aprender. Queria só salientar essa questão mesmo, tá bom? Obrigada. sim, posso por nada. É importante a escola, ela dentro do seu olhar pedagógico, dentro do seu currículo, colocar para a família
que é através do brincar que você consegue uma melhor aprendizagem, que você consegue ter um melhor desenvolvimento. Como eu vou fazer isso? Nas reuniões de pais, você começa a trabalhar esse conceito, a trabalhar uma dinâmica, a trabalhar uma música, a partilhar momentos para que eles possam perceber que através desse brincar há um aprendizado, há um significado. É importante eu, professor, também saber conceituar essa importância. Nas nossas falas, nós sempre estaremos pontuando que o brincar é importante. Na educação infantil, a ludicidade é importante. Mas eu, professor, sei o significado de brincar, eu sei o significado de ludicidade, eu sei trabalhar uma aula lúdica, eu sei trabalhar esse contexto. Então, para isso, é importante também ser despertado em nós. E aí esse fragmento, ele nos diz o quê? Que brincar não é perder tempo, é ganhá-lo. Então, é através do brincar que você desenvolve uma habilidade na escrita, na leitura, na socialização, na afetividade, na troca de respeito, nas práticas de valores éticos e morais. Mas é importante eu, professor, entender essa importância. É importante estarmos conscientes desse processo. Então, brincar, você não vai estar perdendo seu tempo. Muitos professores dizem: não, mas eu vou fazer esse joguinho, eu vou brincar com a criança, e o tempo, e o livro didático. Mas será que se você trabalhar uma brincadeira que tenha um objetivo, que tenha foco, você não consegue efetivar melhor aquele assunto, aquela habilidade que você colocou no seu plano? Então, é importante esse despertar, é importante essa vivência. E aí, dentro dessa concepção, nós estamos pontuando o conceito de lúdico. Lúdico vem do latim, ludo, ludus, né? Então, o que significa? Qual é a origem do lúdico? O que o lúdico pode despertar na criança? Não somente na criança, mas em nós, professores. Então, de acordo com o dicionário Aurélio, ele diz que a classificação, o lúdico como adjetivo referente a ou quem tem caráter de jogos, brinquedos e divertimentos. Ou seja, dentro da ludicidade, você trabalha jogos, você trabalha brincadeiras, você trabalha esse divertimento, você trabalha essa interação, você fortalece a autonomia. Tanto nós estamos pontuando a questão da autonomia, deixar a criança bem, deixar a criança à vontade. Mas será que realmente isso está acontecendo na minha vivência de sala de aula? Então, é importante nós termos essa concepção que o lúdico tem um significado, tem uma importância, tem um conceito, tem uma definição. Então, esse caráter de jogos, de brincadeiras e divertimentos é algo que poderá, sim, fortalecer esse trabalho pedagógico. Essa abordagem dentro de uma perspectiva de realidade local. A gente precisa compreender que a ludicidade
ela desenvolve esse senso de criatividade. É através do jogo, da música, da dança que você desperta novos conhecimentos. É através de um jogo bem aplicado que você valida aquela habilidade inserida no seu plano do dia. Eu, professor, gosto bastante de trabalhar com a ludicidade, até mesmo na universidade. Hoje eu estou em uma universidade e eu me deparei com um estudante autista. Então, eu levo o mesmo conteúdo para toda a turma, mas na hora que eu vou fazer a abordagem, a minha fala ela é diferenciada. Eu já vejo uma nova estrutura para direcionar aquele jovem. E aí é interessante que quando você senta, que você conversa, que você explica, que você orienta, que você faz ele se sentir importante naquele processo, a sua aula flui. Aí vocês imaginem, vocês estão com crianças autistas e eu estou com um adulto autista. Quando eu cheguei na sala, na hora que eu observei, eu olhei ele, como ele reagiu na primeira aula, eu já tive esse conceito. Aí terminou a aula, ele chegou para mim e disse: professor, eu fui diagnosticado recentemente com autismo. Aí eu disse: não se preocupe, estarei trabalhando com você o mesmo conteúdo, mas com uma abordagem diferente. Os jogos que eu levo para a faculdade são jogos que eu consigo contemplar toda a turma, mas eu trago esse olhar diferenciado. Então, dentro dessa concepção, a importância de você, professor, se colocar no lugar da criança, se colocar no lugar do adulto. Eu trabalho muito com o concreto. O concreto desperta um interesse a mais, desperta uma vontade da criança estar ali participando, estar ali evoluindo, estar ali realmente sendo protagonista desse desenvolvimento. Então, esse ensinar e aprender se divertindo é algo mágico. Mas eu, professor, preciso entender. É importante nós, professores, termos essa consciência para que nós possamos dar sempre o nosso melhor. Não só as crianças, mas os adolescentes que estão aí se descobrindo nesse universo do autismo. É importante nós termos essa consciência que nós precisamos, sim, ajudá-los. Nós precisamos, sim, estar lhe dando uma palavra de incentivo, uma palavra que possa fortalecer a permanência dele dentro desse processo educativo. Então, o brincar em si é um conjunto de ações lúdicas que serão desenvolvidas por nós, professores, não só por nós, professores, especificamente falando, mas por todos nós. Os nossos pais, eles conseguem trabalhar uma ideia lúdica, trabalhar algo que possa desenvolver. Eu, por exemplo, tenho essa vivência, mas imaginem vocês, né, algumas mães que estão aqui nesse ambiente, que têm crianças autistas.
elas conseguem desenvolver uma atividade lúdica. Professor, desculpa falar. Eu estou tentando falar, mas não estou conseguindo. Vamos fazer o seguinte, meninas. No final da aula, eu abro o espaço, tá bom? Aí vocês Não, porque anotem senão aí. eu não vou esquecer o que eu vou perguntar, mas tudo bem. Mas Sim, eu posso falar sim, minha sim, pauta? Ah, tá, sim. obrigada. Eu até coloquei até na mensagem aí, mas você não viu que estava na sua aula. Até me perdoe, Certo. pelo amor de Deus. Não, tudo É como bem. tá ali falando. Você falou nas crianças, né? Em questão disso aí. Eu tenho uma curiosidade muito grande. Tem aquelas crianças que não tem laudo. E o professor tem que interagir juntamente com outras crianças. Aí eu lhe pergunto, como é que você vai interagir juntamente com outras crianças, aquela criança que tem autismo não tem laudo, não sabendo nem o nível de grau que essa criança tem? Independentemente da criança, ela ela esteja ou não com o laudo, mas é importante eu, professor, estar ciente desse trabalho pedagógico para esse desenvolvimento. O que eu sempre recomendo? Se você, professor, observou, acompanhou e percebeu que a criança tem essas características, é importante você comunicar à coordenação da escola. A coordenação da escola entre em contato com os profissionais da CME para que esses profissionais da CME possam ir até a escola e fazer um acompanhamento mais direcionado, mais sistematizado, para realmente fazer esse diagnóstico. Mas, independentemente com laudo ou sem laudo, eu, professor, preciso ajudar esta criança. Ah, Lopes, mas ela não tem laudo, então eu não vou trabalhar. É algo que você precisa entender. É um processo, certo? Você não vai conseguir laudar uma criança em um mês, em uma Tá semana. certo. É um processo. Então, para isso é importante você procurar os profissionais que poderão fazer esse acompanhamento, poderão fazer essa intervenção, certo? Então, dentro dessa concepção, a gente precisa compreender que essas ações lúdicas, essas ideias pedagógicas, elas poderão ser adaptáveis, elas poderão ser direcionadas para o seu público-alvo, certo? Sim, é Hoje, porque é assim. Tá. hoje, infelizmente, nós professores ainda se deparamos com aquele conceito. Ah, eu vou trabalhar o que vem na matriz de referência. Eu vou trabalhar o conteúdo do livro. Se ele acompanhar, tudo bem. Se não acompanhar, mas a minha parte eu estarei fazendo. Não vamos cometer esse pensamento, não vamos fazer esse planejamento focando nesses conceitos. É importante eu, professor, adaptar a minha aula à realidade da minha sala de aula, da minha turminha. Se eu tenho uma criança com essas características, eu necessito fazer uma abordagem mais objetiva, mais direcionada, para que nós possamos até criar possibilidades em estar ajudando essa criança de forma mais objetiva. Então, o ato de brincar pode ser conduzido independentemente de tempo, espaço ou de objetos. Isto proporciona que a criança crie, recrie, invente e use sua imaginação, tornando
o espaço escolar atrativo. Hoje, nós podemos perceber que há grandes estudos, né, diversos estudiosos falando sobre a importância do brincar em sala de aula. E eu, professor, preciso entender qual é a grande importância do brincar em sala de aula. Qual a importância de estarmos trabalhando essa ludicidade. É importante, dentro do meu planejamento, estar sistematizado de acordo com os níveis da minha turma. A minha criança autista, ela precisa também ser despertada, ser criadas situações para esse criar, recriar, inventar e usar sua imaginação. Eu, professor, preciso compreender que é através dessa autonomia que eu estarei dando para a minha criança que haverá esse desenvolvimento. Ah, Lopes, mas uma criança autista, será que ela vai conseguir? Será que eu não vou estar perdendo o meu planejamento? Aí, naquele conceito anterior, o autor diz que você nunca irá perder, você irá ganhar. Mas você não vai conseguir atingir os objetivos de imediato. Educação, a aprendizagem em si é um processo. É um processo que acontece sistematicamente. Ok? Então, Tá aí... ótimo, professor. Muito obrigada, porque realmente chegou uma professora que chegou e perguntou isso para mim, né? Conversou comigo e perguntou como é que ela ia interagir com uma criança que tinha autismo, mas não sabia o grau e o problema dela. Eu falei assim, calma, que eu vou te explicar. E ela achava que era para ser tratado diferente. Eu falei, não. Pronto. Então, é importante cada um de nós compreendermos essa importância de trabalharmos, de fazermos essa abordagem dentro dessa concepção do desenvolvimento da criança autista. E aqui eu estou pontuando essas falas e agora nós estaremos apreciando algumas metodologias que são metodologias fascinantes. Garanto a vocês, esse material eu estarei disponibilizando no grupo para vocês, todas as orientações, toda a estrutura, e nós iremos começar com o Suga Letras na alfabetização. Esse Suga Letras, podemos fazer o Suga Letras, o Suga Sílabas, o Suga Numeral, o Suga Palavras, enfim. Dentro dessa ideia, você, professor, poderá trabalhar uma infinidade de possibilidades, certo? Então, que material eu, professor, vou utilizar para fazer esse recurso pedagógico? O básico. A impressão do material, canudinho, que se você for no supermercado, você vai encontrar num precinho acessível. Os pratinhos descartáveis. Ah, Lopes, mas eu não quero os pratos descartáveis. Você pode usar aquele pratinho da merenda escolar, não tem problema. Vocês precisam adequar os jogos, adequar o material dentro da realidade de vocês, certo?
É isso que nos faz ter um olhar diferenciado. É que as nossas ideias pedagógicas, você não trabalha com recursos luxuosos. Você trabalha com materiais simples. Então, esta metodologia simples é muito eficaz, pois permite ao professor trabalhar de forma efetiva a recomposição da aprendizagem. Você vai possibilitar aquela criança a desenvolver uma autonomia, desenvolver a autoconfiança, desenvolver a interação naquele ambiente. Lopes, mas se ele sugar a palavra errada, se ele não conseguir sugar, é um processo. Nós precisamos entender isso. Você não vai aplicar um recurso pedagógico na primeira vez e simplesmente conseguir atingir todos os objetivos que você colocou. Educação é um processo. Calma, calma, calma e calma. O recurso pedagógico pode ser trabalhado de diferentes maneiras. Você pode perceber que dentro desse recurso você trabalha, você desperta a agilidade, a percepção, a compreensão de letras, de sílabas, de palavras. E isso vai despertando um aprendizado diferenciado nas nossas crianças. Então, esse material, eu vou enviar para vocês o arquivo bonitinho, com as orientações, e vocês apliquem para vocês poderem validar aí como é importante você trabalhar a ludicidade dentro dessa alfabetização lúdica. Você vai possibilitar a criança a sair daquela zona de conforto e você vai possibilitar ela a se autodesafiar. Ah, Lopes, mas uma criança autista, meu Deus! Pessoal, nós precisamos reaprender novos conceitos para lidarmos com uma criança autista. As crianças autistas, elas têm grandes habilidades. Às vezes, tantas habilidades que eu, professor, não consigo perceber. Eu não consigo visualizar. Mas é importante nós termos essa consciência, certo? Eu trago para vocês também aqui uma ideia muito interessante. Olhem, a sopa das letrinhas vai despertar um aprendizado fabuloso nas nossas crianças. Vai trazer uma vivência mais objetiva, uma vivência mais sistematizada, e garanto a vocês, esse desenvolvimento ele vai acontecer de uma forma tão objetiva que você vai iniciar sua aula vai passar assim voando, e você vai ficar com desejo de repetir o mesmo assunto, a mesma abordagem nas aulas seguintes. Porque essa interação, esse lúdico, esse mundo colorido, desperta um aprendizado excepcional nas nossas crianças. Ela recebeu o pratinho, ela recebeu ali as letrinhas, ela está pegando a colher, ela está tendo essa consciência. Olhem, não tem como dar errado. Aí aqui eu trago os objetivos para vocês. Então, a gente precisa trabalhar com ideias simples, com ideias concretas, com ideias que despertem esse interesse. Cada um de nós, no momento
da rotina, da aplicação, muda a metodologia, muda a maneira de aplicar, mas o objetivo permanece o mesmo. A sua abordagem, a sua postura, o seu olhar de estar instigando a criança a voltar, a reorganizar alguns conceitos, algumas habilidades com relação ao jogo, desperta esse grande interesse. É por isso que a ludicidade, ela traz essa roupagem nova para essa recomposição das aprendizagens, certo? Então, imaginem só aí vocês fazendo uma sopa das letrinhas. Na hora do lanche deles, eles comerem as letrinhas. Gente, é uma festa, é uma diversão bacana. Então, Lopes, mas eu não tenho o macarrão das letrinhas, eu não sei onde comprar. Se você não tiver o macarrão das letrinhas, você faça de EVA e daí você faz a simulação, não tem problema, né? O prato você tem na escola, as colheres você tem na escola, você poderá estar pedindo ajuda à sua coordenadora, à sua diretora e fazendo diversas letras, né? Você poderá estar multiplicando o alfabeto. Ou então você poderá pegar um arquivo que eu estarei mandando lá no grupo e cortando, né, as letrinhas, porque eu vou mandar no formato cursiva e bastão para vocês. Então, dá para você trabalhar uma aula inteira. Dá para você trabalhar de 7 às 9 um recurso como esse. Garanto a vocês que a festa vai ser grande, que a festa vai ser magnífica. Essa questão da autonomia, da segurança, essa organização pedagógica vai de encontro com a sua realidade, vai de encontro com a sua vivência, mas que apliquem, que coloquem, certo? E depois vocês tragam aqui para as nossas interações como foi você trabalhar a ludicidade com uma criança autista ou com as demais crianças, lembrando daquele conceito. Eu posso trabalhar a sopa das letrinhas com toda a turma, mas o olhar para a criança autista, ele tem que ser diferenciado. Se ele não conseguir identificar a letrinha, mas se ele sentar, se ele conseguir pegar a colher e conseguir colocar a letrinha dentro desse espaço da colher, já é um aprendizado, já é uma autonomia. Ele já consegue validar um comando. Se ele estiver observando você falando, se ele estiver observando você pontuando, você dando as orientações, é aprendizado, é uma vivência. Oi. Engraçado, assim, você falando, parece que eu fico vivenciando você falando e eu dentro da sala jogando, porque você sabe que eu adoro, né? Trabalhar com jogos é comigo mesmo. E é assim, gente, é assim, o tempo passa. A partir do momento que você entra com o lúdico na sala, gente, eu esqueço mesmo a atividade que é para
seguir em frente, continuo no jogo, porque é muito bom, é gratificante. Eles Concordo com adoram, você, Tieridan. ah, É isso mesmo. Concordo com eles você, Tieridan. adoram, né? Minha turma é uma turma de 5º ano, já um E é um fundamental. divertimento, hein, entre o professor e a interação com todos. E é legal, tem que colocar eles juntos, tem que trabalhar em grupo, tem que trabalhar em dupla, mesmo tendo crianças autistas, um colega ajuda o outro. Então, a gente, assim, ele fica falando esses jogos, eu me vejo fazendo, né? Apesar que eu já fiz alguns aí, né? Mas é assim, impressionante, gente, como E se é. você. Hein, Tieridan? Oi. Só atrapalhando um pouquinho você aí, desculpa aí. E sem dizer que tem muita criança que aprende com outra criança, às vezes nem com o professor, mas com outra criança do lado, um coleguinha, um amiguinho, aprende muito mais. Pode ter Isso mesmo, Sim. certeza. com Então, certeza. é através dessa vivência lúdica que você consegue validar um jogo tão simples, tão fácil de aplicar, e eu estarei enviando para vocês toda essa estrutura para que vocês possam estar aplicando, reorganizando a metodologia, reorganizando essa abordagem. É importante nós, professores, termos aquela convicção. A criança autista, ela aprende. A criança autista, no convívio com o outro, ela consegue se desenvolver. É importante eu, professor, despertar essa segurança, essa autoconfiança, para que nós possamos ter crianças felizes, crianças alegres, crianças contentes em estar naquele ambiente escolar. Também trago para vocês um outro recurso fascinante. Qualquer um de nós poderemos fazer esse material. Eu vou disponibilizá-lo também, certo? O tapa certo de letras do alfabeto. Olhem, é show vocês trabalharem esse recurso. Então, qual é o meu grande objetivo em trabalhar esse recurso? Identificar as letras do alfabeto, mas eu posso trabalhar os numerais, eu posso trabalhar as sílabas, eu posso trabalhar uma atividade sobre as emoções, eu posso trabalhar uma atividade sobre afetividade. E aí eu gostaria de pontuar para vocês que na nossa próxima aula nós estaremos trabalhando 5 jogos sobre afetividade e emoções. São 5 jogos que eu estarei disponibilizando para vocês, jogos belíssimos, fáceis de serem aplicados, e na empresa nós construímos alguns e estaremos fazendo sorteio na nossa próxima aula para vocês do curso, tá bom? Então, observem que essa metodologia ela está altamente bem organizada, bem definida. Esse jogo, ele desperta, além de identificar as letras do alfabeto, desenvolver a atenção e a percepção visual. Ou seja, eu, professor, além de trabalhar esse conceito de alfabetização, esse conceito de letramento, eu também preciso despertar outras habilidades, outros conceitos, porque nós sabemos, e a base comum curricular, ela nos diz que nós, professores,
precisamos reorganizar conceitos e definições para que nossas crianças possam ter um desenvolvimento transformador, um desenvolvimento que possa fortalecer uma aprendizagem mais sistematizada. Então, observem que dentro desse joguinho aqui, você vai precisar do básico. O alfabeto, as mãozinhas, certo? Uns pedaços de EVA para fazer esse jogo. Um joguinho como esse custa menos de R$ 5 e dá para você trabalhar N habilidades, N conceitos. Observem que algo tão simples, mas que tem um peso excepcional no desenvolvimento das nossas crianças. Mais uma vez, repito, todos os jogos apresentados nesse ambiente serão jogos direcionados não somente para crianças autistas, mas para crianças. Agora, o nosso fazer pedagógico é que será diferenciado, é que será reorganizado. Nós, quando sentamos para elaborar o nosso plano de aula, nós precisamos estar realmente ciente dos níveis da nossa turma. Quais conteúdos, quais habilidades eu preciso despertar. Dentro dessa ideia, dentro desse jogo, a gente trabalha também a questão da regra. Eu esperar pela minha vez. Eu entender que o meu coleguinha do lado também precisa participar, também precisa contribuir. E isso você, professor, dentro da sua rotina, precisa desenhar essas informações. É importante nós, professores, termos essa concepção. Falar de jogos, falar de ideias pedagógicas, é isso. É você não se prender a um só conceito, a uma só definição. É importante você sempre despertar esse olhar de efetivação, certo? Dentro desse viés, né, a gente traz o nosso queridíssimo Paulo Freire, quando ele nos fala que é importante nós despertarmos a criticidade nas nossas crianças. É importante eu, professor, entender que através da minha aula, através do meu trabalho educacional, eu posso estar plantando uma ideia para a criança. E a criança precisa estar motivada para aprender. O aprendizado, ele acontece diariamente. É importante eu, professor, ter essa convicção. É importante cada um de nós estarmos ciente que educação não é para brincarmos. Educação é coisa séria. E nós precisamos sempre multiplicar novos conhecimentos. Tudo que vocês estão vivenciando aqui, vocês partilhem com os colegas, vocês partilhem com todas as pessoas do convívio de vocês. Falem da importância, falem de como
é uma criança autista, porque ainda hoje há um grande preconceito por muitos professores discordarem, não quererem assumir a responsabilidade de cuidar, de trabalhar, de aplicar uma atividade para uma criança autista. Recentemente, eu recebi um depoimento que em uma atividade avaliativa, o professor aplicou com 25 crianças e na sala são 26, mas aquela criança que não fez a atividade é uma criança autista. Então, automaticamente, ele excluiu. Qual foi o conceito que ele teve? Ela não vai conseguir. Então, se ela não vai conseguir, eu não vou possibilitar. E esse conceito, ele não pode existir. Nós precisamos trabalhar efetivamente possibilidades que favoreçam o desenvolvimento dessas crianças. Não conforme a escola, não conforme a secretaria queira, mas conforme a necessidade. Uma criança autista, ela tem habilidades diferenciadas. E eu, professor, preciso assumir esse grande compromisso, certo? Então, é importante nós compreendermos. Eu estarei dando uma pausa agora. Na nossa próxima aula, nós voltaremos com mais 4 jogos e 5 jogos sobre emoções e afetividade, tá certo? Agora, eu gostaria só de fechar o slide e fazer algumas colocações importantes do curso, tá bom? Nós mudamos a metodologia do curso, certo? Sabendo que é um curso fascinante e que a ideia é trazer muitas informações para vocês. Além das informações, trazer metodologias ativas. Ontem, uma aluna pegou e disse: professor, eu já tenho uma pós-graduação na área. O que eu quero de fato é metodologias ativas. Eu quero ideias, jogos para trabalharmos esse assunto. Então, nós estaremos trabalhando esse assunto com vocês e trazendo jogos e partilhando todo o material no grupo. Aí, qual foi a ideia da equipe pedagógica? Porque assim, eu não faço nada sozinho. Por trás desse ambiente, há toda uma equipe que foca nas artes, que foca no planejamento, que foca no material colocado no grupo. Então, há toda uma equipe envolvida nesse processo. Então, nós estaremos colocando um espaço para vocês colocarem as perguntas de vocês e nós estarmos vindo com as respostas. Ah, Lopes, eu estou com dificuldade, eu queria uma colocação sobre esse assunto. Aí a gente organiza essa caixinha das perguntas e a gente vem aqui na aula partilhar essas ideias. Nós também construímos com vocês, e eu gostaria de partilhar com vocês uma ideia. Pronto. Observem, nós construímos essa arte, essa escuta afetiva com educadores,
com o eixo autismo no convívio social, estratégias para conviver em casa, na escola e na sociedade. Então, como deverá acontecer essa ideia pedagógica? Nós estaremos entrando em contato, colocando no grupo esse espaço para vocês trazerem as ideias, as experiências de vocês estarmos partilhando. Por quê? Porque não adianta só eu, professor, estar aqui falando, só a professora Elidiane. É importante nós também termos um momento para vocês apresentarem as ideias, apresentarem as indagações, trazerem as experiências. Professor, eu tenho uma criança autista. Ela é assim, assim, assim. Como é que eu posso fazer uma abordagem diferenciada com ela? Aí vem o Lopes, vem a Elidiane, trazendo conceitos e possibilidades. Pessoal, porque o mês, ele passa assim, voando. Hoje já são 15. Olhem só. Passa voando. Então a gente precisa fazer essa reorganização. Observem aí, entrando as metodologias ativas. Dentro do planejamento do curso, teremos esse espaço para vocês estarem trazendo as perguntas. Antes de ontem, por exemplo, uma pessoa me mandou uma pergunta, falando sobre um assunto tal. Já encaminhei para a professora. Na próxima aula, ela já vai estar trabalhando esse conceito com vocês. Foi a dúvida da colega, mas poderá também ser a minha dúvida. Então, conhecimento nunca é demais. Quanto mais conhecimento, melhor. E a gente precisa estar aberto para essas transformações, ok? Então, são 8h30. Eu gostaria de fazer uma avaliação do curso, dessa noite com vocês. Em uma palavra ou em uma frase, como vocês poderiam resumir esse momento que nós vivenciamos hoje e os outros momentos? Quais seriam as dicas para nós possamos estar melhorando cada vez mais? Ok? Quem gostaria de pontuar, de ligar o microfone, dizer assim, falar algo sobre a nossa vivência? Esse é o grande momento. Quem gostaria? Eridan, começa, Eridan. 1, 2, 3, valendo. Eu sei que vocês querem falar, querem pontuar. Podem ficar à vontade. Um, dois, três, valendo. Pronto? Pronto. Para falar do curso, amigos meus. Bom, gente, olha, o professor Lopes é assim, cantador, O curso está sendo ainda melhor, está sendo fantástico, porque essa pessoa está aí, Sem contar com a tia Lidiane, é uma pessoa também muito capacitada, Eu acredito que esse curso aí vai trazer muito aprendizado para todos nós, Eu estou aqui com a expectativa de melhorar cada vez mais nas minhas ações com meus alunos, Quando você falou em jogos, eu amo jogos, eu adoro trabalhar com lúdico, E, assim, vamos tentar, Vamos ver como é que vai ficar esses alunos autistas, Já tenho aqui alguns na minha sala,
não são é um autismo leve, né? Mesmo sem laudo, né? Eu detectei isso e eu vou trabalhar em cima disso, espero que dê tudo certo, viu? Ótimo. Muito bom. Quem mais gostaria de pontuar? Podem ficar à Boa vontade. noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos. É assim, eu estou muito feliz, né, por estar participando desse curso, porque não só para mim, mas eu acredito que para cada um de nós profissionais, né, que estamos na área aí, e atuando assim com as crianças, né, que já são diagnosticadas com esse problema, mas assim, é de grande forte mesmo para a gente. E assim, eu estou aprendendo demais, tá? E assim, um curso desse, eu acredito que era para ter até mais pessoas, né, participando. Mas enfim, cada um tem, né, seu motivo. Mas para mim tá sendo de grande assim aprendizado e de conhecimento também. Tanto você como a tia Lidiane sabe repassar, né, o conteúdo. Enfim, espero que a gente fique até o final e que a gente consiga, né, trabalhar e ajudar essas crianças, né, na maneira que a gente puder estar ajudando. Ótimo. Assim, Muito Lopes, bom. assim, só voltando aí, uma fala que você falou, assim, eu estou muito preocupada com esses profissionais que não estão querendo se capacitar. Nos dias que a gente está hoje, gente, um curso desse é importantíssimo. Hoje eu vi a ação de um professor que eu fiquei chocada. Ele sabe que a aluna tem uma deficiência, mas ele estava se trocando, né? Quando eu passei, eu ia passando, eu escutei, poxa vida, não é assim. Então, tem professores que estão perdendo a cabeça por não saber lidar com esses meninos, com essas crianças. Eu digo criança porque já está, é o modo de falar, já é fundamental 2, mas são jovens, ainda, não é daquele jeito, tá entendendo? Eu fiquei assim, eu pedi a licença para entrar na sala, mas aí a sala não era minha, eu tive que seguir em frente. Mas eu fiquei com aquela preocupação. Gente, é isso que vai ser daqui para frente. Se a gente não seguir, não tiver uma atitude de ter uma formação para se aprofundar mais em conhecimento sobre o autismo, né? Não sei o que, é que vai ser, não. Essas crianças Mas, daqui Tia para Irã, frente. é assim, Aumentou muito o número. Esse ano a gente viu o dobro de alunos na escola que eu trabalho. Eu fiquei assim impressionada, não só na minha turma, como de Fundamental 2. Então é assim, Laura, só uma colocaçãozinha que eu queria Sim, voltar aí, é essa preocupação. Né? E aí a gente faz a nossa parte, né? Nós estamos aqui tentando. Quem está aqui no grupo está tentando, né? Está sim. procurando dar o melhor. Mas se os outros, né? Eu já me preocupo com os outros lá na frente. Você está entendendo? Educação, quando nós trabalhamos o conceito de educação, a gente consegue interpretar que todos nós precisamos das mãos. É preciso eu, professor, estar aberto para entender esse universo. Porque hoje a nossa clientela ela está vindo com esses desafios. E se eu, professor, não estiver aberto para estudar, para conhecer, para ser humano, vai ser muito complicado. Então, é importante cada um de nós estarmos aqui e sermos multiplicadores de ideias. Sabe, é dar uma injeção de ânimo naquele professor que está desmotivado, aquele professor que tem aquele conceito de educação tradicional.
que hoje já não existe mais, pessoal. Hoje, a nossa clientela quer um cardápio lúdico, quer algo acessível. E às vezes eu, professor, eu digo, nossa, eu quero que a minha turma aprenda, eu quero que a minha turma cresça. Mas você, professor, não está aberto para contribuir. Mas você não está aberto para essa partilha. Mas alguém gostaria de pontuar? Quem ainda não pontuou? Professor, boa noite. Boa noite. Eita, Lelê. Professor, eu Boa assim, noite. eu tenho 2 alunos autistas, né? Primeiro eu queria pontuar só sobre esse momento, né, que a gente está vivenciando, que é assim maravilhoso, quando a gente se depara realmente com eles em sala, que a gente não tem uma formação relacionada assim, digamos que para eles diretamente, a gente se sente preocupada, se sente cansada, muitas vezes desmotivada. E eu ainda estou assim, professor, em uma, digamos que uma luta, porque os meus, eles não gostam de tarefas e também não gostam do lúdico. É assim algo que vem me preocupando. Foi readaptada os livros, uma turminha do primeiro ano, né? E foi feita uma apostila para eles, foi readaptado de acordo com o conteúdo, né? Só que com a atividade do nível mais baixo. Só foi a minha dificuldade. Durante a atividade, eles não gostam, nenhum deles é verbal, né? Eles não falam, e eles não gostam da atividade do lápis, não gostam. Quando eu vou para uma atividade lúdica também, não chama muita atenção deles. Eu tô assim muito preocupada. O que você me diz? O que eu estou fazendo? É sempre importante você, na verdade, nós professores, estarmos voltando e trabalhando aquele conceito que eles não conseguem compreender, não conseguem gostar. Eles não gostam de uma atividade de pintura. Eles não gostam de uma atividade lúdica. Então, a gente precisa trabalhar esse conceito. Vai ser desafiador, mas é importante nós estarmos ali fazendo aquele trabalho diário, persistindo constantemente para que eles consigam reaprender, né, reorganizar esse conceito. Leane, você gostaria de pontuar algo? Boa noite. Boa noite. Gostaria de dar uma pequena contribuição. Porque, assim, falar sobre autismo é algo muito amplo, né? E nem só falando de metodologia, a gente consegue alcançar tudo que o autismo é. Então, assim, se aprimorar também sobre o que é o autismo, os níveis de autismo, também ajuda muito o professor dentro da sala de aula. Ela falando aí que o aluno não se interessa pelas atividades escritas, alguns autistas são assim, eles não gostam. Alguns gostam mais do lúdico, outros não conseguem também focar. Mas, assim, a grande maioria dos autistas, eles têm hiperfocos. Então, é muito interessante que o professor conheça esses hiperfocos que eles têm, em cima daquilo que eles gostam mais, levar essas atividades para eles. Porque se você trabalhar dentro do hiperfoco dele, é muito difícil que ele não se interesse. Porque é comum aos autistas eles terem hiperfocos. Às vezes gostam muito de animais, às vezes de dinossauro, às vezes de carro, alguma coisa eles têm que é mais do universo deles. Em cima disso, pode ser uma estratégia de você conseguir chamar a atenção dele. Ótimo, perfeito. Pois, amigos, a gente fecha esse bloco, certo? Todas as falas que vocês pontuaram, nós estaremos sentando com a equipe
e já tentando trazer soluções para essas indagações que vocês pontuaram, tá certo? Quem não participou hoje, nas próximas, fiquem à vontade para no final da aula estar dando a sua contribuição. Nós faremos essa escuta pedagógica para que vocês possam trazer essa experiência. Amanhã nós estaremos colocando algo sobre esse assunto no grupo e que vocês fiquem à vontade para dar sugestões. Então, uma excelente noite a vocês, um excelente descanso. Que Deus possa nos abençoar cada vez mais e até segunda, se Deus quiser.